Boa noite, camaradas. Primeiramente, saudar todas e todos camaradas da Iniciativa Comunista e da Organização Comunista Armada Crítica, cada uma e cada um que tirou um pouco do seu tempo para acompanhar essa live. Os camaradas da Emancipação do Trabalho, do Coletivo Carlos Marighella, da Organização A Marighella, da Consulta Popular, do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes. A tarefa que os camaradas me passaram não é fácil. Me coube fazer uma introdução histórica nessa live, nesse evento, que abre a Conferência Nacional de Fusão entre as organizações Iniciativa Comunista e Arma da Crítica, com o mote dos 103 anos de movimento comunista no Brasil. Camaradas, de onde vem o espectro que nos impulsiona até hoje a buscar caminhos, projetar intervenções, mesmo sabendo que não temos consolidado o instrumento ou os instrumentos políticos necessários para a Revolução Socialista no Brasil? E mesmo sabendo que o papel das massas, do movimento real e de meios tanto materiais quanto ideológicos e culturais que conformem um bloco histórico proletário e popular são essenciais nesse processo. Porque ainda assim, apesar do imenso desafio colocado pelo tempo presente, ousamos constituir instrumentos políticos e forjar, na medida do possível, a unidade entre organizações comunistas para ser mais um instrumento, dentre outros, que possa estimular, contribuir para a concretização desses objetivos. A gênese desse espectro parte das tendências à emancipação que sempre estiveram presentes na história humana e, em alguma medida, se manifestaram por meios filosóficos, estéticos e políticos. No enfrentamento aos processos de alienação e estranhamento que, desde o advento da propriedade privada, do patriarcado e das primeiras sociedades de classe, impedem a realização do gênero humano para si. Na sociedade burguesa capitalista, essas tendências à emancipação ganham pela primeira vez uma classe capaz de efetivar a emancipação humana por meio da sua revolução política e social, o proletariado, o conjunto dos assalariados modernos. Do amadurecimento das lutas proletárias e de todas as suas conquistas teóricas e políticas, parte o fio condutor que passa por Marx e Engels, pela Liga dos Comunistas, pela Primeira Internacional, pela Comuna de Paris, pela Segunda Internacional, pela Revolução Russa, pela imensa contribuição política e teórica de Vladimir Lenin, pela Terceira Internacional, e impulsiona em nosso país a criação do Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista, em 1922. Esse fio condutor, sem dúvida, nos traz importantes exemplos políticos. E, para além dos exemplos políticos, não se tratam de dogmas doutrinários, mas de uma nova concepção de mundo, um novo modo de compreender e transformar a realidade social e natural, o materialismo histórico dialético, desenvolvido por Marx e Engels, aprofundado e atualizado por Lenin. Sem nenhuma concessão ao academicismo oportunista que rejeita o marxismo-leninismo, deixando de considerar que diferentes povos desenvolveram o marxismo-leninismo de maneira criativa e original, de acordo com a sua própria realidade. E sem concessões ao neotrotskismo que se alinha com a CIA e a OTAN em diversas posições internacionais e até nacionais, considerando que alguns trotskistas e derivados apoiaram o golpe de Estado de 2016 e foram para a rua, junto com a CGTB, defender o Fora Dilma na véspera do golpe de Estado. Se somos legatários de todas as lutas dos explorados e oprimidos pela sua emancipação, em nosso país, sem dúvida, não somos os únicos legatários, mas também somos legatários da luta indígena, das rebeliões nas senzalas, dos quilombos, da revolta dos malês, da cabanagem, da luta das mulheres e da luta da nascente classe operária brasileira na transição do século XIX para o século XX. Luta que ao longo do século XX e agora no século XXI passa pela luta sindical, pelo movimento estudantil, pela luta camponesa, pelo movimento negro, pelo movimento indígena, pelas lutas urbanas por moradia, pela luta dos atingidos por barragens e por todas as formas de expropriação predatória promovidas pelos monopólios capitalistas, pelo movimento feminista, pelo movimento LGBTQIA+, pelos movimentos culturais. Para seguir no espírito de que a necessidade da crítica e da autocrítica não significa autofobia, cabe destacar a nível internacional o papel dos comunistas na luta antifascista, a contribuição decisiva do Exército Vermelho da União Soviética para a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, as tentativas de transição socialista no leste europeu,
as revoluções proletárias populares e anticoloniais na China, Vietnã, Coreia do Norte, Angola, Moçambique, Cuba, Nicarágua, a resistência do povo palestino contra o sionismo e o Estado colonial e racista de Israel, além de muitos outros processos de luta popular e antiimperialista. No Brasil, esse fio condutor passa pelas greves operárias do início do século XX, legatárias da luta abolicionista, pela luta anti-oligárquica no período da República Velha, pela Coluna Prestes, maior marcha militar da história da humanidade, que inaugura várias táticas de guerrilha depois utilizadas em outros processos revolucionários, e projeta a liderança de Luiz Carlos Prestes, que, após a marcha da Coluna, salta da revolução ao comunismo, nas palavras de Florestan Fernandes. E a posterior adesão de Prestes ao Partido Comunista impulsiona, com seu prestígio, a aproximação de importantes setores das massas às lutas impulsionadas pelos comunistas. O que significou a atitude daquele pequeno grupo, advindo do anarcossindicalismo, que fundou o PC no Brasil? Qual foi o impacto histórico do contato do intelectual Astrogildo Pereira com Prestes após a Marcha da Coluna? Deveria aquele pequeno grupo abrir mão de dar seus primeiros passos pelo fato de que tanto as massas quanto os instrumentos políticos ainda não estavam prontos naquele momento? A história é um campo de possibilidades em aberto e não depende da nossa vontade os seus desdobramentos, mas é possível estabelecer mediações e inclusive buscar os elos mais fracos da corrente que, ao serem rompidos, podem fazer avançar a luta pelo socialismo. É possível buscar um terceiro excluído diante dos dois equívocos do vanguardismo e do reboquismo. É possível superar anacronismos sem jogar o bebê fora junto com a água do banho. É possível combater tanto o dogmatismo quanto o revisionismo e colocar o marxismo-leninismo sobre suas próprias bases e não sob terceiras interpretações via perspectivas burguesas como o neopositivismo e o existencialismo. Os comunistas fazem parte do proletariado. Isso quer dizer que essas experiências de construção de instrumentos políticos, com seus limites, potencialidades, erros e acertos, fazem parte da experiência do proletariado no amadurecimento de suas lutas. Em 1935, apesar dos equívocos programáticos que projetavam a burguesia nacional como protagonista de uma revolução antiimperialista, a Aliança Nacional Libertadora acertou na tática de conformar uma ampla frente antifascista diante da ascensão do integralismo no Brasil. Os comunistas sempre lutaram pela redução da jornada de trabalho, pelos direitos trabalhistas em geral, pela fixação pelo Estado de um salário mínimo, pelo 13º salário. Os comunistas foram os primeiros a levantar a bandeira da reforma agrária pelo fim do latifúndio e sempre protagonizaram a luta contra a opressão imperialista e pela soberania nacional. Impulsionaram a campanha O Petróleo é Nosso, defendendo o monopólio estatal da exploração do petróleo. Dentre os soldados brasileiros que combateram o fascismo na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, estavam muitos membros do Partido Comunista. A bancada comunista eleita em 1945, que teve Prestes como senador mais votado da República, além de deputados como os camaradas Gregório Bezerra e Marighella, foi fundamental no esforço para que fossem registrados na Constituição de 1946 direitos democráticos, inclusive o direito de greve para os operários. No período da ditadura empresarial militar, cabe destacar o papel heróico dos comunistas no enfrentamento ao regime arbitrário, tanto das diferentes organizações guerrilheiras dissidentes do Partido Comunista, quanto dos comunistas que ainda no partido resistiram na clandestinidade, perdendo importantes quadros assassinados pelo terrorismo de Estado então vigente em nosso país. Nas lutas pela redemocratização e nas diretas já, também foi fundamental a participação dos comunistas. Prestes, quando acusado no início dos anos 80 de querer contrapor uma frente de esquerda contra a frente democrática, afirmava que para chegarmos à construção de uma efetiva frente democrática, de todas as forças que se opõem à ditadura, era necessário que se unissem as forças de esquerda, quer dizer, aquelas que lutam pelo socialismo, no trabalho decisivo de organização das massas de baixo para cima, que elas se aglutinem sem excluir também entendimentos entre seus dirigentes, com base numa plataforma de unidade de ação e que, dessa maneira, cheguem a reunir em torno de si os demais setores oposicionistas, tornando-se a força motriz da Frente Democrática mais ampla. Ou seja, a unidade democrática conjuntural para derrotar o fascismo não pode nos impedir de unir, no interior da Frente Democrática, os setores que efetivamente lutam pelo socialismo.
Prestes enfatiza mais de uma vez que não podemos simplesmente ficar a reboque de setores burgueses supostamente democráticos, numa conjuntura de enfrentamento ao fascismo. E ao projetar essa união dos que efetivamente lutam pelo socialismo, Prestes não cai nem no vanguardismo e nem no basismo, pois, ao mesmo tempo em que fala da organização das massas de baixo para cima, diz que isso não dispensa entendimentos entre seus dirigentes. A construção e reconstrução de instrumentos de massa e a construção e reconstrução de instrumentos políticos sempre foram concomitantes na história. E as circunstâncias, além dos erros e acertos políticos por parte desses instrumentos, é que demonstram na prática, no momento posterior, quais que se colocam à altura das necessidades históricas. Camaradas, para concluir, gostaria de afirmar que nessa quadra histórica é fundamental o desprendimento capaz de medir o tamanho do desafio que temos pela frente. O espírito crítico e autocrítico capaz de avaliar efetivamente, após a concretização de cada processo prático, a raiz dos erros e acertos. Precisamos ter nítido que a estratégia da Revolução Brasileira é socialista. A Revolução Burguesa já se consolidou no Brasil por uma via não clássica. Daqui para frente, a única outra perspectiva de revolução que podemos ter é a Revolução Socialista. O caminho no Brasil não é a estratégia nacional libertadora ou democrático-burguesa, e nem o socialismo já em abstrato, mas uma estratégia socialista adequada às particularidades brasileiras. Uma estratégia socialista que engloba dentro de si a questão nacional, democrática e social. As tarefas nacionais e democráticas não realizadas pela burguesia ganham, no nosso caso, um conteúdo proletário e popular e se processam no interior do acúmulo de forças para a estratégia socialista. Esse acúmulo de forças só poderá ocorrer com a constituição de um bloco das forças proletárias e populares, hegemonizado pelo proletariado, mas composto também por setores como a pequena burguesia urbana e o campesinato. Um bloco antimonopolista, antiimperialista e antilatifundiário, ou seja, que enfrente o capital financeiro, fusão do capital bancário e industrial, o imperialismo e o latifúndio. O bloco proletário e popular é permanente, não se confunde com uma coligação eleitoral e não existe uma receita para a expressão política desse bloco. Pode vir a ser uma frente, um movimento, um partido, mais de um partido. É o próprio processo de constituição histórica do bloco que irá delinear a sua expressão política. Cabe ao instrumento político que estamos agora forjando contribuir para que esse processo possa se consolidar. O bloco é tanto material, composto pelas classes sociais e suas forças efetivas, quanto ideológico, cultural, ou seja, ele busca construir outras instituições, outra ideologia, outra concepção de mundo, outro projeto histórico. Por isso que não podemos nos contentar com ficar a reboque de setores supostamente democráticos da classe dominante, que na atual conjuntura fazem algum contraponto à extrema-direita. Tanto politicamente quanto culturalmente, precisamos forjar nossas próprias instituições e combater a ideologia burguesa nas suas diferentes versões, seja via extrema-direita ou seja disfarçada de democracia. Num contexto de fragmentação dos comunistas e de fragmentação das forças de esquerda em geral, sem dúvida, estamos dando um passo importante no sentido contrário dessa tendência. Desejo que tenhamos a motivação e o desprendimento necessários para que essa unificação renda bons frutos para a luta da classe trabalhadora no nosso país. Valeu, camaradas, e até a vitória sempre.